Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo contando um pouco do que tem acontecido durante esses dias, do que aconteceu hoje especificamente. Vamos lá. Eu quero até colocar esse vídeo sem edição, porque não quero perder tempo com isso, mas vamos lá. Eu já tinha falado aqui, acho que em alguns vídeos, que o Christopher estava com uma consulta agendada com a nova neurologista. Contei do que aconteceu com aquele neurologista, que foi péssimo, né? E, enfim, e eu contei que o Christopher também, né, vem aqui gravando sobre o processo da avaliação neuropsicológica. Então, o que aconteceu? O Christopher tinha uma consulta agendada para hoje, dia 25 de fevereiro, às 11h40 da manhã. Eu marquei essa consulta no dia 6 de janeiro. E ok. E aí, no dia 17 de janeiro, eu marquei para o Christopher avaliação neuropsicológica nessa mesma clínica, que se chama Cine. E aí, depois, eu consegui agendar numa outra clínica para ele fazer a avaliação neuropsicológica, que foi onde ele fez. E aí, no dia 27, eu mandei mensagem nessa clínica, na Cine, escrito assim: preciso cancelar a avaliação neuropsicológica do Christopher. E a pessoa que me respondeu falou: ok, está cancelado. Então, ok, né? Ela mandou, acho que seguiremos com desligamento. Então, beleza. Entendi. Dessa forma, foi desligado, certo? Não fui notificada de nada, não fui avisada de nada. Hoje era o dia da consulta com o Christopher, do Christopher com a neurologista. Então, Christopher não, tá? Então, eu fui com o Christopher nesse sol de rachar, que hoje fez uns 35 graus, sei lá, muito calor. E aí, quando eu cheguei lá na clínica, eu fui informada que não estava agendado, que foi cancelado o agendamento e que a médica em si está de licença hospitalar, porque ela foi fazer uma cirurgia e ela só volta em abril. Eu falei, gente, como assim? Como assim? Como tá cancelado? Falou, foi assim, mas não tem nem cadastro dele. Eu falei assim, gente, ela falou, mas deveria ter mandado mensagem para confirmar. Eu falei, mas já estava agendado, por que eu vou ficar confirmando? Nem são todas as clínicas que confirmam. Eu falei, mas espera aí, não adianta vocês jogarem a culpa para mim, porque eu não mandei mensagem para confirmar. Eu já agendei, eu não tenho que mandar mensagem para confirmar, estava confirmado. E elas foram ver, eu falei, então chama alguém responsável, alguém para me dar uma atenção, porque eu estou há 2 meses esperando essa consulta para ele passar, basicamente 2 meses, né, deu 1 mês e meio, para ele passar nessa consulta. O Christopher fez a avaliação neuropsicológica, a psico... até esqueci o nome, a psicóloga, esqueci a palavra, ela correu para fazer o laudo o mais rápido possível, ela foi genial, sabe, ela me deu uma super atenção, ela escutou, ela fez o mais rápido possível, ela me ligou na segunda-feira, que nem era o horário de trabalho dela, ela nem estava trabalhando, estava na casa dela, ela me ligou para explicar o laudo, a conclusão do laudo, falou para mim que ela já tinha mandado para a clínica, que eu podia ir lá retirar. Então, na segunda-feira, ela me ligou, era umas 10 horas da manhã, a gente fez a chamada de vídeo, ela me explicou certinho, o Christopher saiu para ir para a escola, era 1 hora, quando ele saiu, eu já estava arrumado, eu saí atrás e fui na clínica buscar o laudo, que está aqui em mãos, que é da avaliação neuropsicológica dele, fui lá buscar para a gente ter isso, porque eu precisava dessa avaliação, porque os médicos do convênio novo, do convênio de Bradesco, eles precisam que seja tudo muito picadinho, muito alinhadinho para o convênio liberar as terapias. Então a gente fez toda essa movimentação, essa correria, levei o Christopher em todas as consultas da neuropsicóloga certinho, ela me mandava as coisas, mesmo que fosse em cima da hora, eu corria, respondia tudo certinho, para não ter atraso nenhum, para conseguir concluir o mais rápido possível essa avaliação, esse laudo, que é um laudo, né, um pouco mais detalhado sobre ele, para chegar na hora acontecer isso. E outra, o Christopher toma uma medicação que a gente não pode tirar assim do nada, que é a risperidona. E aí a última receita que a gente tinha foi válida para esse mês. A gente comprou o último vidrinho da medicação. Então eu preciso que ele passe com estava tudo organizado para que ele passasse agora com uma nova neurologista, para a gente conseguir dar seguimento no acompanhamento dele, porque da medicação, das terapias e da escola, porque a professora dele é fixa, basicamente, ok, tá fluindo, mas que nem teve a reunião e a professora de inglês fez várias queixas sobre o Christopher, acho que ela nem sabia que ele é uma criança autista. Eu tenho que mandar para ela uma carta de apresentação também, para ela saber, mas eu falei para ela ali pessoalmente, então eu vou ver material diferente para ele. Eu acho que, assim, da forma que ela me passou, ela nem sabia que ele é uma criança autista. Então, e eu preciso desse laudo para a parte da escola, porque a clínica envia uma pessoa responsável para a escola para fazer acompanhamento para ele lá, para ver se o PEI está sendo criado, né, que é o plano de ensino individualizado, que é feito para crianças autistas, né, no caso do meu filho, para ele conseguir acompanhar o fluxo da turma. Então, assim, eu precisava muito dessa consulta. Eu estava contando super com essa consulta. Todo mundo que está ali envolto, principalmente a neuropsicóloga,
Ela fez tudo cravadinho, assim, ela correu bastante com a agenda dela, com as coisas dela, para dar tempo de que isso fosse entregue na data certa para a gente dar continuidade ao tratamento dele, que está sem desde o dia 24 de dezembro. Sabe, gente, hoje é dia 25, são 2 meses que ele está sem terapia e que o convênio está sendo pago e não é barato. Então, assim, nossa, eu fiquei tão irritada, assim. Eu ia gravar um vídeo na hora que eu saí de lá, mas eu vim tão nervosa que eu ia falar tanto palavrão que eu não conseguia falar outra coisa que não tivesse um palavrão no meio. Eu não quero esse tipo de imagem aqui no meu canal. Mas eu quero registrar esse tipo de situação que acontece. É uma palhaçada, assim, um absurdo. E aí eles remarcaram para abril, que é a data que a médica volta, só que assim, se eu esperar só por essa, até abril, gente, abril é mês 4, a gente tá no 2, tudo bem, tá acabando, mas mesmo assim, é um mês e meio além que eu continuo pagando o convênio, que não é barato, é sempre bom relembrar, e que ele fica sem tratamento. E a medicação, como é que eu fico? Não existe um esquema de eu ir numa farmácia comprar uma medicação que tem retenção de receita. E eu vou simplesmente suspender a medicação da criança que tem um efeito cerebral nos neurônios, sei lá, mas que muda todo o pensamento dele, que modifica o comportamento dele, que, enfim, a gente sabe o que é risperidona, né? Que solta os hormônios e tudo mais. Entende, gente? Assim, eu voltei de lá muito frustrada, muito irritada. Eu até meio que discuti com as meninas da recepção, assim, que elas falaram, mas é que a pessoa que fez o seu agendamento, ela foi mandada embora, então a gente não tem mais o que fazer. Como assim não tem mais o que fazer? Não fui eu que fiz o cancelamento. Eu fiz o agendamento. Agora quem cancelou foi uma funcionária da própria clínica. Ela falou, mas é que ela já foi demitida. Tá, e aí? Mas quando ela fez isso, ela era contratada da clínica. Quem é o responsável da clínica para falar comigo? Ai, não tem. Como assim não tem um responsável numa recepção para vir dar uma atenção? Aí a menina ligou lá para alguém, explicou tudo o que tinha acontecido e por incrível que pareça, naquela clínica só tem uma médica neurologista pediátrica e não tinha mais ninguém para atender, não tinha uma outra solução, não tem uma outra data. Assim, essa consulta foi em outro município, não é onde eu moro, foi distante. Gastamos dinheiro para estar até lá, perdemos tempo. Eu com os meus clientes aqui, nossa senhora, eu só tenho pedir desculpa para eles, porque eu não estou mais conseguindo trabalhar, não consigo atender, eu não tenho nem cabeça para isso, esse tempo que fica na rua, volta da rua, não dá tempo, entende? Eu não consigo conciliar isso, essa grande responsabilidade que é insistir no tratamento do meu filho e conseguir atender as outras clientes com que eu trabalho, que é o sonho das pessoas, né? Que é eu ter uma festa muito bem sucedida. Então, eu não consigo fluir com as coisas. E aí, de resumo, foi isso. Eles remarcaram para 9 de abril. E eu deixei lá remarcado, mas mesmo assim eu vou mandar uma mensagem de novo para confirmar se está agendado certinho. Eu vou fazer uma reclamação na ANS referente a essa clínica, porque eu tenho a conversa totalmente salva. E lá na conversa a menina até fala assim, nossa, que mesmo você escreveu, né? Que era para cancelar sua avaliação neuropsicológica. Sim, eu escrevi. Ela falou, putz, e a menina marcou mesmo para você, mas a médica tá de licença que ela vai fazer uma cirurgia. Eu falei, tá, mas, gente, e aí eu fico culpada, meu filho fica no prejuízo, a minha família fica sem um atendimento, isso é um tipo de situação assim, muito idiota de ter acontecido, sabe, um erro de falta de comunicação da própria empresa, e ainda de querer jogar para mim, a clínica, né, jogar para mim, que eu deveria ter confirmado. Gente, a confirmação é pelo WhatsApp, eles não têm um aplicativo, uma rede, uma conexão maior com o cliente. É ali pelo WhatsApp. Eu fiz o que estava sendo ordenado, né? Eu fiz a forma de padrão que eles gostam de trabalhar, eu respeitei. E aí, enfim, aí foi isso, aí a gente veio embora. Eu vim na rua estressadíssima. E aí eu saí de lá já ligando em todas as clínicas que o convênio oferece com atendimento neuropediátrico. E pasmem, nenhuma das clínicas tem agenda aberta. A única que tinha era daquele péssimo neurologista. Aí eu fiquei mais puta da minha vida ainda, assim, sabe? E aí eu vim ligando e teve algumas que eu passei 30 minutos na espera para quando eles atenderem falar que não tem vaga. Não, assim, muito estressante. E aí eu liguei em todos. E aí o que acontece? Quando eu fui ligando em todos e vendo que nenhum tinha vaga, uma única tinha vaga, era para 10 de maio. Eu falei, gente, 10 de maio é ainda mais distante do que essa clínica que errou oferece. Como que eu vou deixar a criança nesse tempo assim? E, gente, como que eu continuo pagando um serviço que a gente não pode usar porque não tem disponibilidade? Aí eu falei, bom, então eu vou ver para passar ele no particular e fazer o estorno, né? Pedir para eles não lembro a palavra, mas é o estorno do valor que eu paguei, né? O reembolso. E aí eu fui pesquisar sobre e eu só consigo esse reembolso se todas as condições estão negativadas. Então, basicamente assim, se em todas as clínicas que o convênio oferece,
não tem um especialista, aí eu posso passar ele num particular e aí pedir o estorno. Só que o que acontece? Aquele médico que eu fiz aqui falando que ele não era brasileiro, que ele falava totalmente enrolado, ele é a única criatura que está atendendo. Então, assim, gente, ó, e aí eu tô ainda mais assim, eu agendei com ele e o Christopher vai passar amanhã. Eu vou subir esse vídeo hoje pro YouTube, assim, sem edição. E eu marquei com ele para o Christopher passar amanhã. E aí, assim, eu marquei com muita dor no coração, porque eu sei que ele é um péssimo médico. Eu passei muita raiva, ele nem olhava na cara da criança. Ele falou umas coisas totalmente enroladas, ele não fala nem português direito, tudo bem, se ele quiser falar espanhol, eu falo espanhol, eu vou entender. Mas ele falou uma coisa totalmente enrolada. E aí eu marquei com ele, vai passar amanhã, porque o que é minha expectativa? Ele tá com o laudo da avaliação neuropsicológica totalmente detalhado, um excelente laudo, eu só tenho elogios à neuropsicóloga, ela fez um trabalho impecável, ela foi o mais rápido possível, ela entendeu a minha situação e ela fez tudo o que pôde para ajudar a gente. E aí eu vou chegar lá e eu não sei o que essa criatura vai fazer, se ele realmente vai avaliar da forma que precisa ser avaliada. Porque, inclusive, depois que eu marquei, assim, marcando muito arrependida de ter marcado, eu fui olhar a avaliação no Google e, gente, pasmem, faz 2 anos que ele atende nessa clínica e há 2 anos tem várias e várias reclamações. E as reclamações são basicamente as mesmas que eu coloquei. Ele não olha na cara da criança, ele não escuta os pais, ele fala enrolado, as pessoas não entendem a explicação dele. Ele caga pro que está escrito nos relatórios que vem de médico, que vem de escola, principalmente de escola, a gente recebe muito relatório, né? Pais de autistas estão cientes, a gente recebe muito relatório de escola, muita cobrança da escola, e eu não acho errado, mas, enfim, né? Faz parte do processo todo, eu acho. E as reclamações eram sempre as mesmas, além da demora. No dia que a gente foi, a gente não teve essa demora no atendimento, mas eu achei ele péssimo. Ele falou que TEA não era autismo. Gente, TEA é a sigla do autismo, entende? E aí, enfim, eu vou lá amanhã, vou passar o Christopher, vamos perder mais um dia, espero que não seja perdido, porque o que ele pediu da última vez foi avaliação neuropsicológica para constatar que ele era autista. E pasmo, que não sei se eu cheguei a falar isso em vídeo, a avaliação que ele pediu, ele preencheu errado. Ele não colocou data e ele não colocou CID na ficha. E as clínicas para ele fazer avaliação não aceitavam. Então amanhã eu preciso voltar com ele, com toda a minha paciência, que eu não sei de onde eu vou tirar para ter, sabe, com a máxima de educação, e por garantia eu vou até filmar a consulta, e eu já estou deixando claro aqui que eu vou filmar mesmo, porque se eu ver que ele passou do limite igual ele fez na última vez, eu já tenho uma prova constante para denunciar ele, porque as reclamações que são feitas no site da clínica não são atendidas. A clínica tem nota 2, gente, no Google. É um absurdo isso. Eu só vou passar com ele porque é a única opção que o convênio está disponível, e se eu não passar com ele, eu não consigo fazer uma particular para pedir um reembolso, entende? Tem toda essa jogatina que a gente acaba sendo obrigada a passar com o pior especialista da área, que nem uma pessoa colocou lá, falou assim, ele estava na hora de se aposentar, porque dá um nervoso, gente. Ele falou umas coisas muito passadas, muito ultrapassadas, e tinha uma outra pessoa falando assim, que ele não fala nem português, tinha que aprender a falar português, outra pessoa falando que ele está muito antigo, em referente às informações do autismo, que ele não aceita as novas informações. Então, assim, eu estou indo só para ver se ele realmente vai fazer um laudo para o Christopher, porque eu preciso que ele retome as terapias, eu preciso desse laudo para pedir na clínica uma acompanhante em sala de aula, porque a maioria das clínicas particulares, né, que são conveniadas, elas fornecem um profissional para estar auxiliando os professores em sala de aula para que ele tenha uma melhor desenvoltura, que ele já está apresentando dificuldades, obviamente, né, e para dar a receita da risperidona e a gente continuar a dar segmentos. Então, assim, só para falar para vocês, aqui está o laudo da avaliação neuropsicológica do Christopher. Aqui na avaliação, ela levantou na conclusão dele que o Christopher apresenta classificado como média superior, ou seja, apresentou mais problemas relativos ao TDAH do que a maioria dos meninos da mesma faixa etária, sendo assim o Christopher, né, foi comprovado que ele tem um TDAH. Ela também levantou que ele tem um transtorno de ansiedade. Essa é uma parte que me pegou bastante, assim, tenho que dizer, porque eu tenho ansiedade e é bem difícil para mim lidar com a minha ansiedade, assim, é bem triste para mim. Mas ficou ainda mais triste para mim ver que o meu filho, ainda criança, com 6 anos de idade, já está reconhecido como ansiedade, com ansiedade. Então, assim, isso ele vai carregar pro resto da vida. A gente vai ter que trabalhar isso nele de várias formas para saber, para ele se entender, para a gente ajudar. Enfim, gente, ansiedade é um parto à parte, sabe? É um problemão à parte para a gente lidar com isso.
E também, né, ela confirmou, né, o autismo nível 2 de suporte, porque o Christopher precisa de muito suporte. E, deixa eu ver, também indicou avaliação sensorial, também indicou significância clínica, né, que é sobre sensorial no geral, né. Avaliação do comportamento sócio-recíproco indicou prejuízo moderado. Ele também não possui domínio social prático, né, referente à expressão, esse tipo de situações. A avaliação do funcional emocional e comportamental indicou sintomologia ansiosa, problemas com o contato social, problemas com atenção, hiperatividade, desregulação emocional. Enfim, eu preciso que ele faça um laudo explicando essas coisas, nem que ele reescreva o que ela escreveu. Tudo bem, ela avaliou muito bem, ele só precisa que ele faça certo. E aí ele, né, a sugestão de encaminhamento da neuropsicóloga foi segmento com neurologista infantil, terapia aba multidisciplinar com psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, psicomotricista, acompanhante terapêutico escolar e orientação de pais. Por quê? Não é que nós somos desorientados, foi exatamente assim da forma que ela explicou, ela sabe, ela falou para mim, eu sei que você está muito dentro do assunto, que você fala bastante, que você entende, a gente consegue, né, usar os termos, as palavras, porque você está inteirada dentro do assunto do autismo, mas é porque não adianta a gente colocar a criança para fazer terapia na clínica, ter uma pessoa responsável na escola e chegar em casa não tem nada, não é assim. A gente precisa de uma orientação de pais para que ele consiga, os pais, né, consigam reproduzir esses comportamentos em casa, que é uma famosa terapia em casa, que da outra clínica que o Christopher passou, a gente também tinha isso que lá eles chamavam de ensino conduzido, que os pais faziam em casa com as crianças, para continuar sempre em evolução. Eu achei excelente essa parte. Eu realmente concordo com isso, porque, como eu sempre digo para vocês, a minha formação foi em humanas, mas foi na área de comunicação. Eu não estudei para a área de saúde, para a área de transtornos mentais, neurológicos, enfim, qualquer coisa relacionada à saúde, eu nunca estudei para isso, eu estudei na área da comunicação. Hoje eu trabalho com comunicação digital, mas eu também trabalhei na comunicação verbal, né, que eu fiz comunicação social e jornalismo. Então, a minha especialidade é essa. E sou mãe. É só isso. Então, assim, para mim, tentar fazer as terapias em casa, fazer as coisas com ele, eu não sei, gente. É o que eu sempre falo, a gente não é nem ensinado sobre os transtornos. A gente nem reconhece. E acho que é um tipo de situação, tipo, né, de situação mesmo que a gente deveria ser aprendida no pré-natal. Porque eu fiz o pré-natal cravadinho, do começo ao fim. Então, assim, são coisas que devem ser explicadas para você, mãe, saber identificar. E a gente só quer o melhor para os nossos filhos. Então, enfim, é dessa parte que eu concordo com isso, para me dar essa orientação para eu fazer em casa, para o André saber fazer o que fazer em casa, para a gente conseguir orientar os familiares, para tratar ele diferente, porque eu já oriento bastante, eu já falo bastante do comportamento dele, mas nem todo mundo entende, nem todo mundo acompanha ou reproduz, ou enfim, faz o que eu peço para que seja feito, mas enfim, dentro dessa forma a gente consegue trabalhar e deixar mais claro para as outras pessoas também, né, essa devolutiva, esse acompanhamento que a gente recebe da clínica no geral, assim. E aqui, retorno em 12 meses para reavaliação. Por quê? Ai, meu Deus. Porque o Christopher não conseguiu responder aos testes de QI. Então ele precisa refazer. Na verdade, é uma coisa que ele sempre vai precisar ficar refazendo esse tipo de exame para a gente saber como que ele está evoluindo, né? Se aparece algum outro transtorno, alguma outra comorbidade, se tem uma diminuição de grau, enfim, no geral ele vai precisar refazer. Mas enfim, eu só queria vir aqui deixar registrado agora com mais calma, porque eu estava muito estressada, eu mandei um áudio pro André e pra minha irmã, assim, do palavrão do começo ao fim, xingando todo mundo, e minha irmã, calma que a clínica é boa, só foi um erro de comunicação. Falei, se fosse boa, esse erro de comunicação nem existia. Começa por aí, assim, sabe? Vim estressada na rua, veio até um cara falar, oh, posso falar com você, eu já saí xingando um cara também. Eu sei que as pessoas não têm nada a ver, mas brigar por isso é brigar, literalmente. Brigar para a gente ter o mínimo que a gente tem direito a ter, justamente sendo de um convênio, de uma forma particular, que é pago para se ter. Eu não posso deixar isso de mão. Ah, então tá bom, então marca lá para abril, tá bom? Aí eu deixo meu filho assim e sei lá, lá em abril eu vejo. Não é assim que a vida acontece, não é assim que as coisas podem acontecer, não é assim que eu posso levar essa situação. Para mim foi bem estressante, eu cheguei extremamente cansada, a gente pegou muito sol do meio-dia andando com o menino na rua. Gente, sol do meio-dia não deixei ele nem aqui na porta de casa, que na porta, literalmente, que bate um solzinho aqui, não deixo.
A gente veio queimando no sol, cheguei extremamente cansada e da banheira, fui tomar banho. Depois eu fiquei aqui tentando ver se eu respondia cliente, não respondia cliente, escolhi não responder, fui fazer as coisas com ele em casa. Ele tá doentinho, o Christopher tá gripado, muito congestionado, com uma tosse muito forte. Então, assim, acumulou tudo, mais uma vez. E enfim, gente, eu só queria deixar isso registrado, essa situação que aconteceu. Eu vou subir esse vídeo agora. Amanhã eu vou passar com esse médico que, enfim, vamos ver qual vai ser a surpresa. E eu, infelizmente, tenho que passar com ele, porque é a única opção disponível do convênio. Então, se ele não me der um parecer ok, não fizer um atendimento de qualidade, eu vou registrar isso de alguma forma para eu ter essa cartada, essa prova viva para poder discutir depois e agora comprar essa nova briga. Eu preciso passar com a minha criança no neurologista porque eu preciso de um laudo médico que esteja recente para ele retomar o tratamento dele que está suspenso só porque houve essa troca de convênio e o Bradesco, assim como uma pessoa me informou, né, no WhatsApp das clínicas, que não é que o Bradesco peça laudos novos, ele pede novos laudos de novos pedidos de encaminhamento para terapia. Só que o da neuropsicóloga já é um encaminhamento de terapia, mas eles não aceitam porque ela tem CRP e eles precisam do CRM do médico. E também que seja especificado as quantidades de hora. E aí amanhã eu preciso ficar ainda mais atento, porque esse mesmo médico fez o pedido para mim errado, né, da avaliação neuropsicológica que eu já falei aqui para vocês. E eu preciso olhar e ler ali na cara dele mesmo. Ele fez uma consulta, gente, de 5 minutos. Com o neurologista, 5 minutos. Gente, isso nem existe, mas eu vou precisar sentar ali e ler, primeiro ver se ele vai fazer. Não tem como ele não fazer, porque o laudo está totalmente completo, muito bem feito, muito bem especificado sobre o Christopher, detalhado. Eu preciso que ele faça ali um trabalho bem feito, que ele coloque, por exemplo, 2 horas de tal, no mínimo 2 horas, porque não, gente, colocar também que ele precisa fazer 1 hora de psicólogo, 1 hora de fono, é a mesma coisa que nada. Então, eu preciso que ele faça ali um negócio detalhado, coloque lá 5 horas de psicóloga, 2 horas de fono, 2 horas de TO, 2 horas de psicopedagoga e por aí vai. E tem que escrever, igual a clínica me mandou, né? Que eu vou transferir ele de clínica também, para essa mesma que a gente fez a avaliação. A clínica colocou, precisa pedir psicologia aba 2 horas. Psicomotricidade aba 2 horas, porque se ele não colocar a descrição exatamente dessa forma, o convênio também não aprova, ainda tenho essa. E aí, enfim, eu vou amanhã ver essa situação e depois eu gravo um novo vídeo falando, mesmo que fique longo assim, eu acho que quem está dentro desse assunto tem interesse em saber e vai acompanhar, e eu vou aqui registrando a nossa história com essa grande luta que está sendo seguir meu filho nas terapias, que ele já foi diagnosticado, ele já tem um laudo médico, e a gente está na luta de um laudo médico adaptado, atualizado, com um pedido médico atualizado, para ele retomar o tratamento de uma forma conveniada que está sendo pago e está sendo usado. Enfim, gente, é isso. Um beijo e a gente se vê amanhã. Tchau.